Mas então deixa eu já pegar um ponto, Rui, e colocar o seguinte. Alguns vão dizer o seguinte, não, mas o PCO tem essa postura de um apoio mais enfático ao Lula, porque não tem, por exemplo, candidaturas competitivas nos estados, então pode falar de uma maneira mais teórica. O pessoal vai alegar, não, mas agora a gente tem uma candidatura competitiva em São Paulo, o PSB é a mesma coisa, vai dizer, não, o Márcio França talvez tenha mais chances de vitória do que o Haddad. Como é que você responderia a esta crítica de que esses partidos talvez tenham que defender os seus candidatos também? Não, eu acho que é uma ingenuidade. Todo mundo tem condições de impor aí determinado tipo de exigência. Nós não temos candidato competitivo. Ninguém tem. Na verdade, assim, em São Paulo, o Boulos não é um candidato competitivo em relação ao Haddad. É uma imposição absurda. O PT é o partido que mais tem voto nacionalmente. Ele teria o direito de exigir a sua candidatura. Agora, nós poderíamos também exigir coisas do PT, por que não? Cada um no seu determinado nível pode exigir alguma coisa. Nós estamos falando que não é para exigir, porque nós achamos isso daí incorreto. Se você tem uma eleição, todo mundo está falando que o Brasil está na beira do abismo, que é o fascismo, que não sei o que lá, que papapá, que pipipi. Pintam um quadro aí de catástrofe. Aí chega a eleição presidencial, você tem um candidato fortíssimo, que é o Lula. Um candidato muito popular. É o único candidato que existe no país inteiro que tem possibilidade de derrotar a burguesia, o Bolsonaro e a direita. Aí você não apoia esse candidato porque não te deram um carguinho aí no governo estadual? Não, isso é uma política calhorda, vamos ter claro. Não vamos levar a esperteza política além das necessidades populares. E eu acho que, como é uma política calhorda, ela vai ser punida pelo eleitor. Também tem esse detalhe, porque o eleitor não é um idiota. Se o cidadão não apoiar o PT por causa dessas exigências aí, ele vai levar ferro na eleição. Não é assim como... Tudo bem, a Folha de São Paulo vai falar que o Boulos foi injustiçado em São Paulo, que o Márcio França isso, vão fazer toda a campanha contra o Lula, mas o eleitorado vai punir esses candidatos que estão fazendo exigências, que é uma calhordice diante da necessidade, né, de apoiar o candidato competitivo na eleição. E o Lula foi perseguido, continua, né, a perseguição ao Lula na realidade, de uma maneira disfarçada. É isso que está acontecendo. E a pessoa não exigiu nada do PT em momento nenhum para fazer nada. Nós não levamos a sério esse tipo de politicagem, eu acho que ninguém devia levar a sério. Se você vê o seu candidato aí, eu não sei, o pessoal apoia o Ciro Gomes, né? Quer dizer, que tem gente para tudo no mundo. Mas eu acho que ninguém devia levar a sério esse mercado persa eleitoral. Depois o pessoal vai reclamar do Centrão, né? O cara reclama do Centrão, porque o Centrão se vende no Congresso Nacional. Mas aqui o cara quer, né, recompensas materiais para apoiar a candidatura do Lula. Então, qual a diferença com o Centrão? É um Centrão também. Rui, interessante você falar sobre isso, porque, olha só, como você coloca, né, se a gente vive uma situação de emergência nacional, de fato, deveria haver uma grande frente antifascista, né? Ou, então, não estamos em situação de emergência, né? Quer dizer, não é uma emergência tão grande, o Bolsonaro não é tão ruim assim quanto dizem. Quer dizer, eu acho que essa é uma questão relevante para se refletir. E até queria que você falasse um pouco sobre isso, Rui. Existe não quero usar a palavra risco, né? Mas existe a possibilidade real de que o mal-estar econômico comece a diminuir sensivelmente no Brasil, agora com o fim das restrições econômicas, né? Economia de serviços voltando, daqui a pouco o pessoal para de usar máscara, daqui a pouco ninguém nem se lembra mais de pandemia, os restaurantes começam a lotar, os shoppings começam a encher, o Natal bomba e as pessoas começam a achar que está tudo bem, mesmo com a inflação que está havendo. Quer dizer, isso é um ponto importante. Então, a possibilidade de recuperação econômica, ela é real, né? E aí, eu queria até... A gente sempre fala sobre isso, né?
Você falou na semana passada que o Bolsonaro não é uma carta fora do baralho, né? Pode-se criar um ambiente que favoreça a própria reeleição do Bolsonaro. Como é que vai ficar a esquerda caso o Bolsonaro seja reeleito, né?